Boa noite, irmãos. Convido vocês a estarmos juntos mais uma vez para esse culto da noite, onde vamos continuar no dia de hoje adorando ao Senhor. Então nós vamos orar nesse momento, na sequência vamos ouvir um louvor e depois trarei a mensagem para que possamos edificar os nossos corações e aumentar os nossos discernimento com respeito à palavra do Senhor, para que possamos atingir corações sábios, mente saudável, espiritualmente, para poder suprir todos esses dias difíceis que temos passado. Então abaixe a sua fronte e vamos orar nesse momento. Pai querido, nós mais um dia nos encontramos diante da Tua presença para juntos louvarmos o Teu nome. Fale conosco, Deus, através do louvor, fale conosco na explanação da Tua palavra, para que possamos, ó Deus, ter os nossos corações confortados e alimentados espiritualmente, para que possamos suportar todos esses dias difíceis, ó Pai, ao qual temos passado, e assim, ó Deus, poder em breve estar de volta para juntos louvarmos o Teu nome. Eu oro assim e te agradeço, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim, confiando que tudo está em Suas mãos e que tudo vem de Ti, Jesus. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, como a mim tens revelado o Seu perdão. E que eu possa ter mais sede de Te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao Teu redor, escutando Teu falar, sentindo Teu amor, vivendo junto a Ti, Senhor. Ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim, confiando que tudo está em Suas mãos e que tudo vem de Ti, Jesus. Ensina-me a adorar, quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, como a mim tens revelado o Teu perdão. Que eu possa ter mais sede de Te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao Teu redor, escutando Teu falar,
sentindo teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Queridos, quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no Salmos 19, e esse vai ser o texto que nós vamos estar explanando e aprendendo do Senhor o que Ele tem para nós aqui nesse momento. Então abra sua Bíblia comigo no Salmos 19, para que possamos refletir na palavra do Senhor. Nos diz assim o salmista, inspirado pelo Senhor: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso ao outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda sobre o sol, para o sol, que como um noivo sai do seu aposento, e como herói se alegra a percorrer o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade. Nada se esconde do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doce do que o mel que goteja dos favos. Também o teu servo é advertido por meio deles, e há grande recompensa em segui-los. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos meus são ocultos, dos que me são ocultos. Guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Querido Deus, pedimos a tua orientação para podermos, ó Pai, explanar o texto ao qual o Senhor tocou os nossos corações e tem nos dado, ó Deus, o discernimento para entendê-lo. Que possamos agora, ó Pai, explaná-lo para que juntos possamos conhecer as maravilhas do Senhor e tudo aquilo que o Senhor faz para que possamos crescer no conhecimento da Tua Palavra. Fale conosco, ó Deus, através dessa explanação e nos esconda atrás da cruz de Cristo para que o Senhor seja reverenciado nessa noite e nós sejamos tão somente ferramentas em Tuas mãos. Eu oro e te agradeço no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, os nossos dias estão cada vez mais difíceis e também imprevisíveis. Não sabemos como estará isso depois que acontecer essa pandemia e nem como nós estaremos diante de toda essa situação e o caos que tem movido todas as pessoas e principalmente por questão de emprego e tudo mais. A certeza que temos está no fato de servir a um Deus que criou tudo o que existe e inspirou homens como o autor desse salmo, o rei Davi, para que de gerações e gerações soubéssemos quem é Deus e as maravilhas que criou. Deus se revela de duas formas. A primeira forma que ele se revela é através da criação. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele busca esse conhecimento e bebe também desses salmos e de outras passagens do Antigo Testamento para poder ressaltar a Deus e a sua criação e a revelação através da criação. Ele nos diz assim em Romanos 1, versículo 20: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, ou seja, nós estamos diante de um salmo que fala sobre o Deus que se revela, o Deus que se faz conhecido através da criação, tudo aquilo que Ele criou, inclusive cada um de nós, como também
através das suas sagradas escrituras. E essa é a segunda maneira de Deus se revelar. A primeira, o salmista começa falando. E no salmo ele começa: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, Deus criou todas as coisas, Deus tem o controle em suas mãos de todas as coisas, Deus tem controle sobre essa situação, Deus tem controle sobre as nossas vidas, então não estamos desamparados. Deus sabe tudo que necessitamos. E principalmente nesse tempo onde estamos vivendo essa situação, que não aguentamos mais ficar confinados, não aguentamos mais ficar sem nos relacionarmos com os nossos irmãos, mas louvamos a Deus, porque mesmo nessa situação ainda podemos continuar tendo um relacionamento com Deus, um relacionamento de maneira vertical, não horizontal com os nossos irmãos como gostaríamos, mas de uma maneira vertical com Deus. Podemos buscá-lo em oração, através de meditação e através de tantas maneiras das quais podemos nos relacionar com o nosso Deus, através do que Ele criou, para que nós pudéssemos contemplar as maravilhas. Por isso que o salmista diz: um dia declara isso ao outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Sem discurso algum, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol. Quem como um noivo sai do seu aposento e como herói se alegra a percorrer o seu caminho, sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade, nada se esconde do seu calor. Ou seja, Deus está em todos os lugares, Deus está conhecedor de tudo que está acontecendo, não só aqui no Brasil, em outros países, como no mundo todo. Então Deus tem o controle de cada situação, de cada detalhe, de cada maneira de como isso vem trabalhar na minha vida e na sua vida. Portanto, não podemos ficar e nem devemos ficar pensativos quanto ao que será depois que tudo isso passar, porque se somos de Deus, Deus tem preparado o melhor para cada um de nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus nos ama, por isso que Ele nos escolheu para sermos seus filhos, por isso que Ele nos resgatou, nos tirou da onde nós estávamos para ser seus filhos, para viver para Ele. E se assim Deus tem cuidado da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Então não precisamos ficar ansiosos contra o dia de amanhã, porque esse dia pertence ao Senhor. Nós precisamos viver o hoje e cada dia mais confiantes de que o Senhor vai reverter toda essa situação. E nós vamos ser abençoados e poder continuar abençoando outros também com toda essa situação. Mas eu disse que Deus se revela de duas maneiras. A primeira delas é na criação, como nós vimos do versículo 1 ao versículo 6. E Deus se revela na sua maneira, que nós chamamos de maneira específica, ou uma revelação especial, por intermédio das Escrituras, mostrando quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará. Basta nós meditarmos na palavra do Senhor e nós vamos entender quem é Deus, o que Ele fez, enviando o Seu Filho para que nós fôssemos resgatados, e o que Ele fará até o livro de Apocalipse. Então nós temos a revelação de Deus sobre todas as coisas. Está lá escrito que nós teríamos esse coronavírus? Não, mas está escrito que chegaria o fim dos tempos e que aconteceriam coisas incríveis e que nós nem imaginamos que poderia acontecer. Essa é uma das coisas. Esse é o prenúncio de que caminhamos para um fim de tudo isso, mas um fim do que está aqui na terra, das coisas que aqui estão, mas não o fim daqueles que são do Senhor, porque estarão para sempre com Ele. Então Deus se revela de maneira específica por intermédio das Escrituras. E olha o que nos diz 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus
e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus quer aperfeiçoar a minha vida, a sua vida, para que nós sejamos usados aqui. Nós somos a representação de Deus, a representação visível de um Deus invisível. Nós somos aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus para que representássemos o Senhor aqui na terra, de uma forma visível. Uma vez que Deus nunca foi visto, porque Deus é Espírito, Ele existe, mas Ele é Espírito e Ele é invisível, mas nós somos visíveis. Então, quando diz lá em Gênesis que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, é para que nós fôssemos o representante de Deus, visível, da maneira visível, aqui na terra. Então, Deus se revela através das suas Escrituras. E entendendo o salmista e o que ele nos traz através desse salmo, eu quero te exortar a conhecer o Deus que se revela por intermédio das Escrituras. O Senhor nos revela que, no verso 7, sua lei é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Então, se a lei do Senhor é perfeita, ela existe para corrigir as nossas vidas. Para a maneira como Ele nos criou, a sua imagem e semelhança, seja corrigida dentro daquilo que nós precisamos ser. Por isso, tudo que o Senhor nos deixou nas Escrituras é perfeito. Tudo que Ele nos ensina através dela é perfeito, para que nós venhamos a nos aperfeiçoar, a nos santificarmos todos os dias e ser segundo o que o Senhor nos criou, para adorá-lo, para reverenciá-lo e para ser o representante visível dele aqui na terra. Portanto, toda a Escritura é divinamente inspirada para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que eu e você e toda a humanidade seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E que toda boa obra é essa? Para tudo aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida e através da sua vida. Portanto, para que a lei do Senhor é perfeita? O que tem a ver com essa perfeição da lei do Senhor? Tem a ver a restauração da nossa alma. Na sequência do versículo ele diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Esse corpo vai se deteriorar. Ou ele vai se deteriorar pela idade, nós vamos chegando a uma certa idade, o nosso físico vai se debilitando, ou nós podemos ter esse corpo debilitado através da morte, e morte em todos os sentidos que você pode imaginar. Hoje só se fala morte através desse coronavírus, mas quantas e quantas pessoas estão morrendo mesmo sem ter contraído esse vírus? Quantas pessoas estão morrendo pela sua avançada idade? Quantas pessoas estão morrendo de infarto? Quantas pessoas estão morrendo atropeladas por acidentes e por outros motivos? Mas só se fala em coronavírus. É o que está na mídia, em todos os telejornais, só se fala nessa situação. É algo que é existente? Sim, está aí, mas muita gente tem morrido. Então, esse corpo, essa carne, ela vai se deteriorar. Ou seja, pela idade, ou seja, por um acidente, ou seja, como for, ela vai se deteriorar. Mas ele fala que restaura a alma. O que significa esse restaurar a alma? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor nos ensina que nós podemos viver não somente aqui, mas podemos ter uma vida eterna em Cristo. O restaurar a alma significa que nós podemos, enquanto em vida, escolher viver para sempre com o Senhor ou distante dele. Uma vez nós morrermos, não temos mais chance nenhuma, mas uma vez que nós temos vida, o fôlego de vida que nos foi dado, nós temos a oportunidade de reconhecer a Cristo como nosso Senhor e Salvador e viver eternamente com Cristo, ter a alma restaurada. Nosso corpo volta ao pó que do pó veio, mas a nossa alma volta a Deus, para que possamos continuar vivendo com o Senhor para sempre. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, nos diz assim a palavra do Senhor:
Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporais, ao passo que as que não se veem são eternas. Não conseguimos ver o que será o futuro. Não podemos imaginar o que vai ser depois que tudo isso passar, mas podemos imaginar e ter a certeza e a convicção de que, se entregamos nossa vida a Cristo, nossa alma está restaurada e que vamos viver a vida eterna com Cristo. Em Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Algo que nós não merecemos, mas que o Senhor nos concede pela sua graça e misericórdia. Então o que nós teríamos era a morte, mas o dom gratuito. A vida é um dom, e essa vida o Senhor nos dá eternamente em Cristo Jesus. Por isso temos que ficar alegres e confiantes, porque a lei do Senhor é perfeita e nos corrige para aquilo que Ele quer que sejamos. Em João 17:3 diz: e a vida é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. E a vida é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Portanto, podemos ter a nossa alma restaurada, se enquanto em vida reconhecermos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Se você já entregou sua vida a Cristo, você não tem que ficar aflicionado com o dia de amanhã. Você tem que viver o hoje de uma forma melhor para o Senhor, para que o dia de amanhã o Senhor venha prover tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos. Mas o versículo ou o verso não para por aí. Ele continua dizendo: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então a lei do Senhor testemunha da sua fidelidade. Enquanto nós somos infiéis a Deus, porque não fazemos aquilo que precisamos fazer, Deus se mantém fiel em todas as situações. Olha, mas Deus permitiu esse vírus, Deus permitiu essa peste, mas Deus sabe o que Ele está fazendo, Ele continua no controle e Ele continua sendo fiel a cada um de nós. Olha o que nos diz 2 Timóteo 2, versículo 11 ao 13. Essa palavra é digna de crédito. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. O Senhor está pedindo para que nós perseveremos com Ele, para que nós venhamos a viver uma vida perseverante, independente da situação, independente do caos, independente das circunstâncias a qual nos encontramos, que nós sejamos perseverantes, pois se morrermos por essa situação, ou seja, qual for a situação, continuaremos com o Senhor, porque Ele é fiel e Ele nos promete a vida eterna. Então, o fim da vida aqui não é fim, mas é o início de uma vida com Cristo. Não vamos estar mais aqui, mas estaremos com Cristo para sempre. E quando Ele diz que que nos dá sabedoria e dá sabedoria aos simples, Ele está dizendo que não chamou pessoas sábias, mas pessoas simples para viver o Evangelho. Pessoas não cultas, mas pessoas muitas vezes indoutas para servir ao ministério. Olha o que nos diz 1 Coríntios, e convido você a abrir a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29, 1 Coríntios 1, Paulo também escrevendo aos Coríntios, no seu capítulo 1, versículo 27 ao 29, e ele nos diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são nada, para reduzir a nada as que são. Para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus.
para que eu e nenhum de nós nos gloriemos na presença de Deus, porque toda a honra e toda a glória deve ser dada ao nosso Deus. Portanto, o Senhor nos revela a sua lei para que sejamos aperfeiçoados todos os dias. Mas o Senhor também nos revela seus preceitos, e Ele diz que os seus preceitos são retos. Versículo 8 diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O que aprendemos na palavra de Deus nos traz alegria. Não é para nós ficarmos contristados com tudo que está acontecendo, mas é para nós ficarmos alegres, e essa alegria é o fato de sermos salvos pelo Senhor. Não é alegria pelo que está acontecendo, por pessoas que estão morrendo, e muitas delas sendo dizimadas sem conhecer a Cristo, sem ter feito uma decisão ao lado de Cristo, e isso é separação para sempre com Cristo. Mas a alegria de saber que somos salvos, que temos Cristo vivendo a nossa vida, que temos o Espírito Santo habitando em nós. Temos que ficar alegre por, mesmo nesse tempo, ter a oportunidade de falar de Cristo a outras pessoas, para que elas possam se alegrar também com a salvação. Olha o que o salmista nos diz no Salmo 51, verso 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Então a lei do Senhor é perfeita. Para quê? Para que nós, através dos seus preceitos que são retos, nós possamos viver uma vida reta, possamos andar de cabeça erguida onde quer que estejamos, se assim estamos vivendo de acordo com os preceitos do Senhor. Os ensinos da palavra nos mantêm puro. Olha o que o versículo continua dizendo: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Os ensinos da palavra nos mantêm puro. Não andamos sem visão, não andamos sem enxergar nada. Enxergamos e sabemos aquilo que podemos e aquilo que não podemos fazer. Enxergamos porque os nossos olhos são iluminados pelo Espírito Santo de Deus. E o salmista, no Salmo 119, verso 105, ele diz: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É lâmpada para os meus pés, para eu saber aonde eu estou pisando, e luz para o caminho que eu estou trilhando. Então, se você quer ter esperança em meio a todo esse caos, você precisa ter os seus olhos iluminados pela palavra do Senhor, para que possamos saber onde estamos andando, saber o que precisamos fazer. Temos luz, temos clareza sobre tudo aquilo que nós precisamos ser. Por isso a lei do Senhor é perfeita e os seus preceitos são retos. Tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que a palavra do Senhor nos exorta, nos mantém em uma direção que só nos leva a um fim proveitoso, que é o fim da vida aqui na terra, mas o início da vida para sempre com o Senhor numa nova terra e um novo céu. Mas ele continua dizendo também e nos revelando que o seu temor é limpo. Olha o que nos diz o verso 9: o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Ele está dizendo que o temor a Deus, temer a Deus, não é ter medo dessa situação, mas o temor a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele representa nas nossas vidas, por tudo aquilo que Ele sempre foi e sempre será, deve causar para nós temor, e esse temor deve ser reverência, adoração a Deus que nós devemos prestar. Olha o que nos diz Deuteronômio 4:10. Se você puder abrir a sua Bíblia lá comigo, Deuteronômio 4, versículo 10. No dia em que estivesse diante do Senhor, vosso Deus, no Horebe, o Senhor me disse: reúne este povo diante de mim, e eu os farei ouvir as minhas palavras, e eles aprenderão, para que me temam todos os dias que viverem na terra, e as ensinem a seus filhos. Portanto, ensinar os nossos filhos a ter temor do Senhor. Ter temor do Senhor nos afasta do pecado. Jó 28:28 nos diz:
E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, apartar-se do mal é a inteligência. Também nos traz a compreensão da presença de Deus em todos os momentos, seja eles bons, seja eles ruins, mas o Senhor em todos os momentos está conosco. É o que nos diz o Salmos 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando eu sento, quando me levanto, sabe todas as coisas sobre mim. E o que mais me impressiona nesse Salmo 139 é quando ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Não tem para onde nós venhamos a ir ou estar, não tem nenhum lugar que nós possamos dizer: aqui o Senhor não está vendo o que eu faço, aqui o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo. Em qualquer lugar que estivermos, o Senhor sabe tudo sobre nós. Dele não podemos nos esconder. E quando o verso diz: o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre, ele está dizendo que a sua lei, os seus preceitos e o temor do Senhor deve ser para sempre, porque a sua palavra não acaba, a sua palavra não passa. Em Mateus 25:34 diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, para sempre, enquanto existir ser humano aqui na terra, enquanto o Senhor não enviar Jesus para buscar a sua igreja, as palavras do Senhor continuará disponível para que todos entendam, compreendam e tenham as suas almas restauradas. Tenha o norte, a direção para seguir os preceitos do Senhor que são retos e para ter o temor do Senhor. Também o Senhor é justo. Ele fala que o Senhor é justo, ele é amor, ele age com amor, mas age também com justiça. E um dos últimos salmos, o Salmos 145, vai falar sobre essa justiça do Senhor. Convido você a abrir comigo, Salmo 145, a partir do verso 17, o verso 18 nos diz assim: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em todas as suas obras. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele cumpre o desejo dos que o temem, ouve seu clamor e os salva. Ele ouve o seu clamor e os salva. Portanto, não precisamos nos aflicionar, não precisamos ficarmos contristados com tudo que está acontecendo, querendo saber, ou ansioso por saber o que se dará depois que tudo isso passar. O que acontecerá no dia de amanhã, o que acontecerá quando tudo voltar ao normal, entre parênteses, porque o Senhor está no controle de tudo. E o salmista continua, e aqui concluindo, a partir do verso 10, ele diz: são mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Então, ou seja, a lei do Senhor é perfeita, os preceitos do Senhor são retos, o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre, e são mais desejáveis do que o ouro, algo de muito valor. São mais desejáveis daquilo que gostamos de ter em nossa boca, que é o gosto do doce. E aqui ele traz com o mel, até porque o açúcar não era tão comum nessa época, e tudo era adoçado com mel. Então, por isso que ele exemplifica com a questão do mel. A partir do 11 ele diz: também o teu servo é divertido por meio deles,
e há grande recompensa em segui-los. Ou seja, você está andando por caminho tortuoso. O Senhor nos traz para andarmos na sua lei que é perfeita, para que nós possamos ser aperfeiçoados dentro daquilo que o Senhor quer que sejamos, como representantes visíveis dele aqui na terra. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Quem pode discernir os próprios erros? Eu, você? Não, nenhum de nós. O Senhor, sim. Por isso que Ele nos deixa a sua palavra, para que nós tenhamos um norte, para sabermos como seguir. A partir do 13 ele diz: guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. A palavra da minha boca é a meditação do meu coração. Sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Se você tem a Cristo no seu coração, não fique aflicionado ou ansioso pelo que irá acontecer. Fique contente, alegre na salvação que Deus proporcionou a você. Fique confiados na palavra de Deus, seguindo ela, meditando nela de dia e de noite, para que não venha se desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que você possa usar esses ensinamentos para que você se mantenha reto e com alegria de coração. E viva com temor. Não com medo, mas com temor, que é a reverência, que é a exaltação, a adoração a Deus, que Ele requer da minha vida e da sua vida, uma vez que Ele nos resgatou para viver para Ele, para viver segundo a sua vontade e não a nossa. Portanto, não se atemorize sobre o que está acontecendo. Confie em Deus e no tempo certo Ele vai nos dar aquilo que precisamos e nós vamos continuar louvando e adorando até que Jesus volte para nos buscar como igreja, como a noiva de Cristo. Abaixe a sua fronte. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado pela Tua palavra que conforta os nossos corações, que nos dá o ânimo que precisamos, ó Pai, para continuar vivendo alegres porque somos do Senhor e viveremos para sempre com o Senhor. Mas também, ó Deus, com a responsabilidade de falar do Teu amor a tantos quantos tivermos oportunidade. Que o Senhor possa nos dar a intrepidez que precisamos, que o Senhor possa nos dar o conhecimento da Tua palavra e a confiança e a convicção de tudo que o Senhor tem nos ensinado, para que possamos também transmitir a outros que não conhecem de Ti e eles serem quebrantados diante da Tua grandeza, de tudo que o Senhor é e faz em nossas vidas. Assim eu oro e te agradeço no precioso nome de Cristo Jesus. Amém.